E aí pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é bem especial. Como nós preparamos nossa road trip por Portugal. Essa viagem de carro que você está acompanhando aqui no canal e que só termina lá em dezembro. Então vamos lá? Dividiremos esse vídeo em tópicos, para que tudo fique bem claro e bem esclarecidinho possível e que você consiga recriar essa viagem quando você for a Portugal. Começaremos esse tópico com o chip de celular. Bom, o chip de celular foi necessário porque como nós alugamos carro e a gente ia pegar a estrada, seria uma forma mais fácil de comunicação. Também como a gente ia ficar em Airbnb, seria mais fácil a gente entrar em contato com os donos das casas. Mas claro que nós aproveitamos também para usar a internet e também o Google Maps online. E nós compramos esse chip num shopping lá em Lisboa. E nós pagamos 10 euros por ele. Normalmente a gente não compra chip de celular quando a gente viaja. A gente utiliza o Google Maps offline, como a gente já mostrou nesse outro vídeo aqui. E eu prefiro comprar o chip lá no destino e não sair daqui do Brasil com ele. Essa é uma forma com que eu economizo um dinheiro, porque normalmente no local é um pouco mais barato. E é uma forma como eu faço, mas aí fica total ao seu critério. Se você quiser sair já daqui conectado, sem problema nenhum. Mas para uma viagem de carro, você precisa ter um chip de celular, porque vai que ocorre alguma emergência, você necessita ter uma forma rápida de se comunicar. Bom, e como a gente ia pegar a estrada num lugar que a gente não tem muita familiaridade, a gente achou prudente também comprar um mapa de papel. Que caso acontecesse alguma coisa, a gente ficasse sem celular no meio da estrada, pelo menos a gente teria algum recurso ali para ajudar se fosse preciso. E agora sobre o carro. A gente alugou um carro que era um Corsa, a gente fez com que a saída e a chegada fossem em Lisboa. Então nós pegamos o carro em Lisboa, devolvemos o carro em Lisboa. E nós alugamos o carro pela Rent-A-Car, que é um parceiro nosso lá no blog. E ele faz a cotação de todas as locadoras de carro com qual eles trabalham. E aí você consegue alugar de uma forma mais barata e consegue encontrar aí qual que é a locadora que está mais em conta no local. No nosso caso, na época da viagem, foi a Budget. E o valor do aluguel mais o seguro do carro completo ficaram por 556,46 euros. Bom, então como eu já disse antes, o carro que nós alugamos foi um Corsa movido a diesel. Atenção, porque lá o diesel é chamado de gasóleo. Ele era um carro muito bom. Eu não tinha nenhuma especificação, não tinha nada dizendo, mas eu tenho certeza que ele era um turbo. Então, ele respondia bem rápido e ele era econômico também, então eu achei muito bom. Só uma atenção, caso seja a primeira vez que você esteja dirigindo em Portugal, para você ligar o carro, você precisa apertar a embreagem, que senão ele não dá contato. Mas deixa eu te mostrar como é que é abastecer lá em Portugal. Acabamos passando em vários postos de gasolina, tanto em estrada como em cidades. E alguns postos eu vi que funciona como nos Estados Unidos, que você paga primeiro e depois você abastece. Mas em outros postos eu vi que você abastece primeiro, depois você vai lá dentro do guichê, dentro da casinha lá, para pagar. Bom, então ainda no quesito carro, uma coisa que é interessante é você já sair da locadora com o Via Verde, que é o sem parar deles. Assim você evita que precise ficar parando em pedágios para pagar, ter dinheiro trocado, e aí você passa direto e depois vem cobrado no cartão de crédito. No nosso caso, o valor total do pedágio ficou em R$ 208,16, cobrado depois no meu cartão de crédito. Agora sobre o roteiro. Nós decidimos que sairíamos de Lisboa e partiríamos até o Porto pela costa. E aí o retorno seria por dentro do país. Mas e quais foram as cidades pelas quais passamos? Então, saímos de Lisboa, passamos por Óbidos, Peniche e dormimos em Nazaré nesse primeiro dia de viagem. No segundo dia, nós saímos de Nazaré, passamos pelas cidades de Batalha, Leiria e Figueira da Foz, e dormimos a segunda noite em Aveiro. Nós ficamos em Aveiro por meio-dia e partimos para o Porto. E uma informação, esses vídeos já estão aqui no canal e lá eu digo para você ficar um pouquinho mais de tempo em Aveiro, viu? E aí lá no Porto nós ficamos por meio-dia mais 3 dias inteiros da viagem.
Vale dizer que desses 3 dias, um dia nós tiramos para visitar Guimarães e Braga, que você também já viu aqui no canal. Saímos da cidade do Porto, então, no 4º dia e fomos em direção à cidade de Peso da Régua. Até lá, a gente tentou ficar às margens do Douro o máximo possível. Se você colocar no GPS ou no Google Maps, ele vai sempre indicar a via mais rápida. Só que a via mais rápida, ela não é a mais bonita. Então, desliga o GPS, desliga o Google Maps, e aí você vai pegar a estradinha chamada N108, uma estradinha bem pequenininha que ela vai margeando ali o Douro e ela é bem bonita. Depois que a gente chegou na cidade de Peso da Régua, nós almoçamos lá e aí a gente passou por uma barragem que a gente acreditava ser abandonada, como você já vai ver nesse outro vídeo, na cidade de Lamego, e terminamos o dia em Viseu. Em Viseu nós ficamos metade do dia e aí partimos para Piódon, uma cidadezinha bem diferente que eu tô louca pra te mostrar, que é bem legal essa cidadezinha, bem pitoresca assim. E aí, partindo de Piódon, fomos para Lisboa, onde nós devolvemos o carro e ficamos um total de 4 dias por lá. E nessa viagem, nós alugamos pelo Airbnb e pelo Booking, as duas opções. E eu vou deixar aqui no box de informações todos os links de todos os locais onde nós dormimos. Então, caso seja a sua primeira vez no Airbnb, você tem um desconto e você também pode usar o Booking caso você prefira hotéis, tá bom? Todos os locais que a gente se hospedou foram muito boas, tanto os Airbnb como o Booking também. E sobre o valor de cada hotel e Airbnb que nós ficamos, isso varia muito. Porque depende de quantos dias você vai ficar, qual a época do ano que você vai e também quantas pessoas tem na casa. Ou se você quer uma casa inteira, ou se... enfim, tem muita opção. Então, todos os links aqui vão direto para esses locais, para os quais nós ficamos, e aí você pode consultar para a época que de fato você vai, e aí decidir se você quer ficar no qual nós ficamos, ou se você quer tentar uma outra coisa. Se você ainda ficou com alguma dúvida, comente aqui que a gente vai tentar te ajudar. E os vídeos da viagem ainda estão rolando aqui no canal. Você vai ver muita coisa ainda, tem muita coisa pra mostrar. Então já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e já ative as notificações para que você possa receber o vídeo assim, ó, rapidinho na hora que ele foi postado. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijão, tchau! I'm spinning outside, going down. I'm spinning outside, going down.